Estamos em 1947. Um ano de transição e incerteza. A Segunda Guerra Mundial, com sua carnificina global, acabou de terminar. As cidades estão em ruínas, mas a esperança começa a renascer. Os Estados Unidos, vitoriosos, mas cautelosos, enfrentam um novo adversário, a União Soviética. A tensão entre as duas superpotências começa a crescer. Das cinzas de um conflito, as sementes de outro, a Guerra Fria, são semeadas. A Europa está dividida e a cortina de ferro desce sobre o continente. Para navegar por este território desconhecido de espionagem e manobras geopolíticas, o presidente Truman assina a Lei de Segurança Nacional, dando origem à Agência Central de Inteligência, ou CIA. Esta nova agência é encarregada de proteger a nação em tempos de paz e guerra. As origens da CIA estão em sua antecessora, o Gabinete de Serviços Estratégicos, ou OSS. A OSS foi fundamental durante a guerra, realizando operações secretas e coletando informações vitais. A OSS, uma criação de guerra, era especializada em sabotagem, espionagem e propaganda atrás das linhas inimigas. Seus agentes eram treinados para operar nas condições mais adversas. Com a criação da CIA, os EUA buscaram uma solução mais permanente para coletar informações e conduzir operações secretas nesta nova era de tensão global. A CIA foi projetada para ser uma organização ágil e eficaz. O mandato da agência manter a América segura por qualquer meio necessário, mesmo que esses meios permanecessem ocultos do público. A CIA operaria nas sombras, longe dos olhos curiosos. Desde o início, a CIA operou em um mundo de sombras. Suas operações eram secretas e seus agentes invisíveis. Sua própria existência envolta em segredo, a agência recrutou indivíduos com diversas habilidades, ex-soldados, acadêmicos, linguistas e até jornalistas. Cada um trazia uma habilidade única para a mesa. Eles estavam unidos por seu patriotismo, sua sede de aventura e sua disposição de operar fora dos limites da guerra convencional. Esses homens e mulheres estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. A Guerra Fria havia começado e a CIA estava na linha de frente desse novo tipo de conflito. A agência se tornou a primeira linha de defesa dos Estados Unidos contra a ameaça soviética, operando em um campo de batalha invisível. A Guerra Fria não foi uma guerra travada em campos de batalha tradicionais. Em vez disso, foi uma guerra de sombras, onde as batalhas eram travadas nas mentes e corações das pessoas. Foi uma guerra de ideologias, um confronto entre o Ocidente capitalista e o Oriente comunista. Cada lado buscava provar a superioridade de seu sistema político e econômico. Em vez de confrontos militares diretos, ambas as superpotências se envolveram em guerras por procuração, espionagem e campanhas de propaganda. Essas táticas indiretas permitiram que os dois lados evitassem um confronto nuclear direto. Este clima de suspeita e paranoia forneceu terreno fértil para que as operações secretas da CIA florescessem. A agência se tornou um ator crucial na luta contra a expansão comunista. A União Soviética, com seu vasto aparato de inteligência, a KGB, representava uma ameaça constante. A KGB estava sempre à espreita, pronta para explorar qualquer fraqueza ocidental. A missão da CIA era dupla: coletar informações sobre as capacidades e intenções soviéticas e minar a influência comunista em todo o mundo. Isso exigia uma rede complexa de agentes e informantes. Isso significava recrutar espiões, encenar golpes e apoiar regimes anticomunistas, muitas vezes com pouca consideração pelos ideais democráticos. A CIA estava disposta a fazer o que fosse necessário para conter o comunismo. A Guerra Fria foi um jogo de xadrez jogado em escala global, com cada superpotência manobrando para obter vantagem. Cada movimento era calculado, cada ação tinha uma reação. As ações secretas da CIA tornaram-se peões neste jogo de alto risco, muitas vezes com consequências não intencionais.
As operações da agência frequentemente resultavam em desestabilização e caos. Dos campos de batalha da Coreia e do Vietnã às selvas da América Latina e da África, a presença da agência foi sentida, moldando o destino das nações e deixando uma marca indelével no século XX. A CIA influenciou eventos globais de maneiras que ainda ressoam hoje, alterando o curso da história. Uma das primeiras e mais importantes operações da CIA aconteceu no Irã em 1953. A Operação Ajax, como foi apelidada, tinha como objetivo derrubar o primeiro-ministro democraticamente eleito, Mohammad Mossadegh, e instalar o pró-ocidente Shah Mohammad Reza Pahlavi como o governante absoluto. O pecado de Mossadegh aos olhos do Ocidente, sua decisão de nacionalizar a indústria petrolífera do Irã, que estava sob controle britânico há décadas, temendo a perda de recursos vitais de petróleo e a disseminação da influência soviética na região, os Issenhor e a Grã-Bretanha decidiram agir. A CIA, trabalhando com a inteligência britânica, subornou políticos, instigou distúrbios nas ruas e usou propaganda para desacreditar Mossadegh. O golpe conseguiu expulsar Mossadegh e instalar o Shah, mas teve um preço alto. A operação semeou as sementes do ressentimento em relação ao Ocidente no Irã, abrindo caminho para a Revolução Islâmica de 1979. Seção 4. Operação PB Success. Uma revolta na República das Bananas. Em 1954, a CIA voltou sua atenção para a Guatemala, uma pequena nação centro-americana governada pelo presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Arbenz, um líder democraticamente eleito, havia implementado reformas agrárias que ameaçavam os interesses da United Fruit Company, uma corporação americana com propriedades significativas na Guatemala. Vendo as políticas de Arbenz como uma ameaça aos interesses comerciais americanos e temendo a disseminação do comunismo na região, o governo do Ezequiel Zinho autorizou a Operação PB Success. A CIA, sob o pretexto de combater o comunismo, orquestrou um golpe de Estado para remover Arbenz do poder. A agência armou e treinou uma força rebelde liderada pelo coronel Carlos Castillo Armas, um oficial militar guatemalteco. Por meio de uma combinação de propaganda, sabotagem econômica e pressão militar, a CIA conseguiu derrubar o governo de Arbenz. Castillo Armas assumiu o poder, inaugurando um período de governo repressivo e instabilidade na Guatemala. A Operação PB Success tornou-se um exemplo clássico das políticas intervencionistas da CIA na América Latina durante a Guerra Fria. Seção 5. Operação Mangusto, visando a Cuba de Castro. Esta operação foi uma das mais ambiciosas e controversas da história da CIA. Nenhuma nação no hemisfério ocidental atraiu mais a atenção da CIA durante a Guerra Fria do que Cuba. A proximidade geográfica e a aliança com a União Soviética tornaram Cuba um foco constante de preocupação para os Estados Unidos. Após a Revolução Bem-Sucedida de Fidel Castro, em 1959, o governo dos Eisenhower via a nação insular comunista, a apenas 150 quilômetros de sua costa, como uma ameaça inaceitável à segurança. A ascensão de Castro ao poder mudou drasticamente a dinâmica política na região. A Operação Mangusto, autorizada pelo presidente John F. Kennedy em 1961, representou um esforço múltiplo para sabotar e finalmente derrubar o regime de Castro. Kennedy estava determinado a impedir a expansão do comunismo no hemisfério ocidental. A operação envolveu uma ampla gama de atividades clandestinas, desde sabotagem econômica e campanhas de propaganda a tentativas de assassinato contra o próprio Castro. A CIA utilizou todos os recursos disponíveis para desestabilizar o governo cubano. A CIA treinou exilados cubanos para uma invasão da ilha, que culminou na desastrosa invasão da Baía dos Porcos em abril de 1961. Esta operação foi um dos maiores fracassos da história da agência. O fracasso da invasão foi um grande embaraço para o governo Kennedy,
e serviu para solidificar o controle de Castro sobre o poder. A derrota na Baía dos Porcos fortaleceu a posição de Castro tanto internamente quanto internacionalmente. A Operação Mangusto continuou por vários anos, mas acabou falhando em seu objetivo de remover Castro do poder. Apesar dos esforços contínuos, a CIA não conseguiu enfraquecer significativamente o regime cubano. A operação permanece como um lembrete severo dos limites da ação secreta e das consequências não intencionais da política externa dos Inésian. A história de Operação Mangusto é uma lição sobre os desafios e riscos envolvidos em operações de mudança de regime.